se lê uma questão do estilo, a questão número 11, a gente logo fica assim, dados demais. Outras questões passadas, muitos dados, muita coisa, informação. Então vamos tentar juntar melhor essas ideias. Então veja aqui a questão de número 11. Diz assim: 3 substâncias são misturadas para compor uma substância X, em quantidade que são inversamente proporcionais. Está lá de volta, ó. Inversamente, ó, quantidades são inversamente proporcionais, certo? Aos números 3, 5 e 8, relativamente às quantidades dessa substância em gramas, necessária para compor, isso aqui é o todo, 237 gramas de X. É correto afirmar. Então, lembre, olha, eu tenho, só para lembrar, eu tenho isso aqui. Ó, eu tenho X, quantidade X, quantidade Y, quantidade Z. Vou lembrar vocês, inversamente proporcional a quem? Vamos lá, pega os dados aí para mim. Inversamente proporcionais a 3, a 5, certo? E a 8. Em algumas questões, eu disse a vocês que quando é diretamente, a gente divide, inversamente, a gente multiplica. Mas aqui, nós vamos ter um pouquinho de dificuldade, é porque os dados são poucos. Nós só temos essa informação. E temos mais uma informaçãozinha aqui, deixa eu pegar aqui o dado. A informação que eu tenho é que X mais Y mais Z é, na realidade, o total. Na realidade, o total aqui é de 237 gramas. Pronto. 237 gramas. Então, vamos lá. Vamos armar a proporçãozinha. Então, eu tenho X está para 1/3, né? Inversamente. Assim como Y, certo? Então, eu vou evitar isso aqui. Vamos simplificar mais um pouco, certo? Vamos usar aquela regrazinha. Então, que você com o tempo mata a charada sem dificuldade nenhuma. Então, o que é que eu digo? Se é diretamente, você multiplica. Então, eu vou ter 3x, que é igual, ó, 3x, que é igual a 5y. 3x, que é igual a 5y. Então, vamos fazer as continhas aqui, ó. 3x, que é igual a 5y, que é igual a 8z. Eu chamo essa constante, aqui entra o segredo. Quando é inversamente, aqui a gente tem uma constante. A gente chama de constante de proporcionalidade. Então, eu chamo de K. Então, implica, olha aqui como fica fácil. 3x é igual a K. 5y é igual a K. E 8z é igual a K. Pronto. Daqui eu tenho que x é K sobre 3. Que y é igual a K sobre 5. E que z é igual a K. Z é igual a K sobre 8. Ora, para substituir nessa primeira informação, ó, substituir x, ó, x mais y mais z, que é 237. Então, nessa informação, eu boto K sobre 3, mais K sobre 5, a fraçãozinha, mais K sobre 8, que isso é igual a 237. Então, vamos lá, relembrando, certo? Relembrando, soma de frações com denominadores diferentes. Então, eu vou tirar o mínimo, vou botar aqui, ó, mínimo de 3, 5 e 8. Então, tirar o mínimo, aí por 2, repete o 3, repete o 5 e 4. Por 2, repete o 3, repete o 5 e 2. Por 2, repete o 3, repete o 5 e dá 1. Por 3, dá 1, dá 5 e dá 1. Por 5, dá 1, 1 e 1. Isso aqui vai dar 2 vezes 2, 4. 8, 3 vezes 8. Ó,
2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 8, 40. Vezes 3, 120. Pronto. Então, 120. Então, o nosso mínimo é 120. Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer as continhas. Pronto. Isso aqui é só para relembrar, para revisar. Então, eu tenho 120. 120 dividido por 3 é 40. 120 dividido por 3 é 40K. Mais 120 dividido por 5 dá 24. Então, 24K. Mais 120 dividido por 8 dá 15. Então, fica 15K. Então, eu tenho aqui 237. Multiplicando lá, ó. 40 mais 24 dá 64. Mais 15, 79K é igual a 120 vezes 237. Passa dividindo, K é igual a 120 vezes 237. Passa dividindo, 79. Então, aqui tem uma simplificaçãozinha, bem simples. Olha aqui. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 7, 21. 23. Então, isso aqui é 3. Certo? Então, nós temos 3 aqui, ó. 3. Pronto. Então, implica que K é, na realidade, quem? Ó, 120 vezes 3. Então, 360. Mas o que que eu preciso? O que que eu preciso? Ele na questão, ele está querendo trabalhar, ele diz x, podemos afirmar que a maior e a menor número é par, então eu tenho que saber quem é x, quem é y e quem é z. Então vamos trabalhar mais um pouco. Quem é x, certo? Quem é y e quem é z. Ora, nós sabemos, se você observar, nós sabemos que, ó, K, ó, X é K sobre 3, Y é K sobre 5 e Z é K sobre 8. Então, X, ó, então X, na realidade, é K sobre 3. X é K sobre 3, Y é K sobre 5 e Z, na realidade, é K sobre 8. Mas o valor do K, nós sabemos que o valor do K, na realidade, é igual a 360. 360. Então, aqui eu vou ter 360 dividido por 3, 360 dividido por 5, e vou ter 360 dividido por 8. 360 dividido por 5, na realidade é bem simples essa simplificação, então a nossa resposta é 120. 36 dividido por 3 dá 12, então 120. A nossa resposta, 360 dividido por 5, dá 72. 360 dividido por 8, fazendo as continhas, dá 45. Agora, vamos dar uma olhada, esses são os 3 valores. Ele pergunta nas opções, vamos ver aqui, eu tenho 120, tá certo? Então, vamos lá, vamos voltar, a gente pegar a questão. Eu tenho 120, ó, em relação a 5, certo? Em relação a 5, eu tenho 120, certo? O y, que foi em relação a quem? O y foi em relação a... Não, primeiro foi em relação a 3. Pronto. Primeiro foi em relação a 3. Foi 120. Depois foi em relação a 5. Eu encontrei 72. Depois, o z foi em relação a 8, que é inversamente. Então, eu encontrei 45. Agora, vamos para as opções. Ele diz, é correto que a maior, as 3 substâncias, que a maior é um número par. Então, beleza, olha aqui. Fechou. A maior é o número par. Então, o item correto, olha, não perder nem tempo. O item correto é o item A de alegria,
questãozinha de grandeza diretamente proporcionais. Continua a regra. Diretamente, eu divido. Inversamente, eu multiplico. Toda a vida chegaremos à mesma resposta, de uma maneira bem rápida, prática e corrida. Ok? Então vamos ver agora, veja comigo, a questão de número 12. Nós estamos resolvendo questões da Fundação Carlos Chagas. Alerta vocês, muito atenção, leitura, dados, pegue passo a passo, vá resolvendo, vá entendendo como é que funciona. Veja a questão de número 12, diz: em toda a sua carreira, um tenista já disputou N partidas, tendo vencido 70% delas. Considere que esse tenista ainda vai disputar, antes de se aposentar, mais X partidas. Olha aqui, X partidas, e que vença todas elas. Para que o seu percentual de vitória ao terminar sua carreira suba para 90%, X deve ser igual a... Vamos lá, pegue os dados, vamos pegar os dados. Então, eu imagino, certo, nosso amigo, certo, aqui o nosso amigo, certo, começou, e aqui ele vai terminar, certo, durante. Ele disse que N partidas, olha a questão, em toda a sua carreira ele disputou N partidas, até hoje, e ainda vai disputar o quê? X partidas. Hoje, lembre, ele venceu, tá certo, 70%. Tá certo? Venceu 70%, certo? Desses N. E esse aqui, ele vai disputar, ele vai ganhar 100%. O que é que nós temos? Tá certo? O que é que tem? No final, o nosso amigo quer ter um rendimento, veja aqui os dados, de 90%. Pronto! De 90%. Então, vamos armar a equaçãozinha. Ó, 70% de N, certo? Mais 100% de X. Isso tem que dar 90% de quem? Lógico, do todo, que é N mais X. Pronto. Repetindo. Dessa quantidade de partida, ele venceu 70%. Das que vai vencer, joga ainda, vai vencer 100%. No final, o rendimento tem que ser 90%. 90% de quem? De todas as partidas. Então, de N mais X. Simplificando um pouco, ó, percentual eu posso me livrar, que é como se eu tivesse dividido todo mundo por 100. Também posso me livrar, todo mundo dividindo por 10. Posso me livrar desse rapazinho aqui. Então, vamos ver o que foi que ficou. Nós ficamos com 7N, ficamos com 10X e ficamos com 9N mais X. Pronto. Aí ficamos com 7N mais 10X. Isso aqui vai ficar usando aquela distribuiçãozinha bem simples. Então, nós vamos ter 9N mais 9X. Vamos deslocar o N para lá e trazer o X para cá. Então, nós vamos ter isso aqui. Então, nós vamos ter, certo? Nós vamos ter 10X menos 9X, certo? Isso aqui vai ser o quê? Vai ser igual a 9N menos, ó, 9N menos 7N. Aqui vai ficar X. E aqui vai ficar quem? 2N. Pronto. Olha aí. O nosso amigo ainda tem que disputar o dobro das partidas que ele disputou. Até agora. Então, vamos ver o que que nós temos na questão. O que que ele quer saber? Ele quer saber o X deverá ser. Então, a questão de número 12, o item correto é o item E. Ok? Então, ó, questão de número 12, o item correto é E. Tá certo? Então, o nosso amigo ainda tem que disputar o dobro da quantidade de partidas que ele já
disputou, certo? Essa foi a questão de número 12. Vamos ver o que diz a questão de número 13. Certo? Então, a questão de número 13, vamos dar uma lidazinha aqui. Ele diz: dos últimos N anos, ocorreram 22 edições, certo? São questões longas, cansativas, viu? Essa daqui é. N anos, ocorreram 22 edições de um congresso médico, sempre realizado em uma única dentre as 3 cidades, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Esse congresso nunca ocorreu 2 vezes no mesmo ano, mas houve anos em que ele não foi realizado. Sabe-se ainda que, nesse período de N anos, houve 24 anos de congresso que não ocorreu em São Paulo, 23 que não ocorreu no Rio de Janeiro e 27 anos que não foi realizado em Belo Horizonte. Nessas condições, o valor de N é... Pronto! Tem uma maneirazinha de fazer essa questão bem simplesinho, que vocês já devem conhecer pelas minhas aulas. É aqui, ó. Olha aqui como é bem simplesinha. Pronto, olha aqui. Primeiro, olha, acompanhe, pelos dados da questão. Eu tenho, pelas informações da questão, eu tenho o seguinte. Ó. Eu tenho São Paulo, Rio de Janeiro, eu tenho Belo Horizonte. Pronto. O que implica logo de cara? Isso aqui é 0, isso aqui é 0, isso aqui é 0, isso aqui é 0. Pronto. Então, sem problema nenhum. Certo? Aí, o que ele diz assim? Olha, e nós temos... Ele disse que houve também período que não houve congresso. Anos. Então, aqui tem quantidade de cá, fora. Então, ele diz, ó... Nos últimos N anos, ocorreu 22 edições do congresso. Então, se eu chamar isso aqui de X, se eu chamar isso aqui de Y, se eu chamar isso aqui de Z, então nós vamos armar só as equaçõezinhas. Então, o que ele diz? Ocorreram 22 edições. Se ocorreram 22 edições, então implica que X mais Y mais Z dá 22. Pronto. Ó, X é o que aconteceu no Rio, Y que aconteceu em Belo Horizonte e Z que aconteceu em São Paulo. Pronto. Esses aqui são os anos que aconteceram. Aconteceu uma certa quantidade em X, em Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Então, pronto. Qual a informação que eu tenho agora? Vamos ver, vamos pegar os dados. São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Isso foi realizado mesmo tudo. Aí ele diz, sabe ainda que nesse período dos N anos, houve 24 anos que não, 24 anos em que o congresso não ocorreu em São Paulo. Pronto, não aconteceu em São Paulo. Se não aconteceu em São Paulo, pode ter acontecido o quê? Pode ter acontecido no Rio, pode ter acontecido em Belo Horizonte, ou pode não ter acontecido. Então, o que eu vou ter? Olha lá, eu vou ter uma somazinha. Eu vou ter, X. Então, vamos ver aqui, Eu vou ter X. Eu vou ter mais Y, mais K. Olha lá. Isso aqui, na realidade, tá certo? Ele diz, 24 anos que não ocorreram no São Paulo. Então, isso aqui é 24. Não ocorreu em São Paulo. Certo? 23 não ocorreu no Rio de Janeiro. Então, não aconteceu no Rio de Janeiro, pode ter acontecido aonde? Pode ter acontecido em São Paulo, pode ter acontecido em Belo Horizonte, ou pode não ter acontecido. Então, eu vou ter exatamente Z, Z, mais Y, é o que está fora, mais Y, mais K. Isso aqui dá 23 anos. Certo? Que não aconteceu no Rio de Janeiro. 27, que não aconteceu em Belo Horizonte. Não aconteceu em Belo Horizonte, pode ter acontecido o quê? Se não aconteceu em Belo Horizonte, não aconteceu em Belo Horizonte. Então, pode ter acontecido no Rio, em São Paulo e fora. Não aconteceu. Então, 27. Então, vamos lá. Então, o que eu tenho aqui? Aqui 27, então eu tenho Z, então vamos ver aqui, Z, só sominha, nas continhas, Z, tá certo? Mais X, mais K, isso tem que dar quanto? 27. Pronto. Se nós somarmos todo mundo,
Observe que o x aparece 2 vezes, o y aparece 2 vezes, o z 2 vezes e o k 3 vezes. Então, a minha equação passa a ser essa daqui, ó. 2 vezes x mais y mais z mais 3k. Pronto, ó. 2x, ó, 2x, 2y, 2z e 3k. Isso dá igual a 7, 10, 14. 7, 10, 14. 2, 4, 6, 7. Então, dá 74. Ora, mas quem é x mais y mais z? É igual a 22. Pronto. Aí vai dar 2 vezes 22, dá 44. Mais 3k é igual a 74. 3k é igual a 74 menos 44, que dá igual a 30. Então, na realidade, k é igual a 30 dividido por 3, então k é igual a 10. Pronto. K é igual a 10. Então, o que que nós temos aí? K é igual a 10. Para fechar a questão, então k é igual a 10. O que que ele perguntou na questão? Vamos ver aqui, k é igual a 10. Vamos ler com muita atenção, não a gente perde a questão. Ele pergunta o seguinte, ele diz, Belo Horizonte, o valor de n. Ora, se eu somar esse aqui, mais esse dá 22. 22. Mais os 10 anos que não foi realizado, então 22 mais 10, na realidade dá quem? 32. Qual é o item correto? D de dado. Tá certo? Qual é o valor de n? 32. Bem simples. Agora nós temos uma questão bem interessante. Viu? A questão de número 14. Vamos ler, hein? Tiago é capaz de cortar a grama do jardim de sua casa em 2/3 do tempo do seu irmão Gabriel faria o mesmo serviço e em 1/3, tá certo, do tempo em que seu outro irmão, Rodrigo, conseguiria. Se os três decidirem cortar grama no jardim juntos, levarão 10 minutos. O tempo em minutos que Gabriel e Rodrigo juntos levariam para cortar a grama. Pronto. Então, vamos ver aqui. A questãozinha da torneira. Só que aqui nós temos um problemazinho. Qual é? Presta atenção. Ó, a fórmula é essa. Ó. 1 sempre tempo total. Tempo total. 1 sobre, presta atenção, sobre do Tiago. 1 sobre o tempo do Tiago. Tá certo? Mais, olha, a soma dos inversos. 1 sobre o tempo do Gabriel, mais 1 sobre o tempo, tá certo? Ó, do Tiago, do Gabriel e do Rodrigo. Pronto. Mas eu tenho várias informações nessa questão. Então, para pegar os dados. Ele diz que Tiago, olha aqui, Tiago é 2/3 do tempo do Gabriel. Pronto. Ele diz que Tiago, o tempo do Tiago também é 1/3 do tempo do Rodrigo. Pronto. Então, na realidade, o que que eu tenho aqui? Fazer as continhas. Quem é o tempo do Gabriel? Certo? Se eu passar o 3 multiplicando e dividindo, tempo de 1 por 1. Então, vai ficar 3 vezes o tempo do Tiago, 3 vezes o tempo do Tiago, dividido por 2. Qual é o tempo do Rodrigo? Certo? Vai ser 3 vezes o tempo do Tiago. Pronto. E juntos? Pronto. Eu tenho juntos, o tempo juntos é na realidade quem? 10. Tempo junto, na realidade, é 10. Então, substituindo. Ó, 1 sobre o tempo total. 1 sobre T do Tiago. Mais 1 sobre o tempo do, certo? Do tempo do nosso amigo Gabriel. Mais 1 sobre o tempo do nosso amigo Rodrigo. Então, vamos fazer as continhas. Então, ó, 1 sobre 10
1 sobre o tempo do Tiago, pronto, certo? Mais 1 sobre o tempo do Rodrigo, que é 3, ó, é o inverso, é 1 sobre ele, então é só fazer a mudança, 2 sobre 3 tempo do Tiago, é só o inverso, é 1 sobre ele, 1 sobre o tempo do Rodrigo, então é 1 sobre T do Tiago. Lembre, tudo em função de quem? Do Tiago. Então, se você observar, para que eu fique com a mesma, vou usar um artifíciozinho aqui, para que eu fique com o mesmo denominador, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 3. Pronto. Só essa fração. Aí o que nós vamos ter? 1 sobre 10 é igual a 3 sobre 3 Tiago, mais 2 sobre 3 Tiago, mais 1 sobre 3 tempo do Tiago. Pronto. Então, 1/10. Se eu somar todo mundo, 3, 5, 6. 6, se eu somar todo mundo, vai dar 6. Ó, se eu somar todo mundo, vai dar 6 sobre 3 tempo do Tiago. Pronto. Aí, simplificando um pouco, é continha, aqui dá 2. Então, na realidade, o tempo do Tiago, multiplicando em cruz, dá 20. Pronto. Agora, o nosso problema não era o tempo do Tiago que ele queria. Se você ler a questão, ele diz, se os 3 decidirem cortar grama no jardim juntos, levarão 10 minutos. Então, esse é o tempo do Tiago. O tempo em minuto que Gabriel e Rodrigo levariam juntos para cortar grama. Só que agora eu tenho, é isso aqui. Eu quero saber o tempo, ó, 1 sobre o tempo dos dois juntos, tá certo? Lembrando, 1 sobre o tempo do Gabriel, mais 1 sobre o tempo do, certo? Do Gabriel e do Rodrigo. Pronto. Professor, o senhor me disse que quando é 2, eu poderia fazer o produto. Quando é 2, eu posso fazer o produto, né? Fazer o produto e vir para a soma. Então, lembre, o tempo total, quando é 2. Então, o tempo do Rodrigo, ó, tempo do Gabriel, vezes o tempo do Rodrigo, dividido pelo tempo do Gabriel, mais o tempo do Rodrigo. Mas eu preciso de informações. Qual é? É que o tempo do Tiago é 20. Certo? Então, quem é o tempo do Gabriel? Veja nos dados. O tempo do Gabriel é 3 vezes o tempo do Tiago dividido por 2. Então, o tempo do Gabriel vai ser 3 vezes o tempo do Tiago, que é 20, dividido por 2. Então, vai dar quem? Simplificando um pouco, dá 30. Ok? Então, nós temos aí 30. O tempo do Rodrigo é, na realidade, 3 vezes o tempo do Tiago. Então, o tempo do Rodrigo é 3 vezes. Quem é o tempo do Tiago? É 20. Então, o tempo do Rodrigo é 60. Pronto. Está aqui. Então, o nosso tempo, juntos, os dois juntos, vai ficar 30 vezes 60, dividido por 30 mais 60. Então, o tempo, os dois juntos, vai ficar 30 vezes 60, nada de conta, dividido por 90. Então, simplificando um pouco, aí como facilita muito, ó, simplificando um pouco, aqui dá 1 e aqui dá 3. Simplificando um pouco, aqui dá 1 e aqui dá 20. Então, tempo dos dois irmãos é, na realidade, 20 minutos. Pronto. Por coincidência, né? Isso é mera coincidência, né? Ah, eu chutei, deu certo, eu fiz essas contas. Então, vamos ver o que ele quer na questão. Ele pergunta, o tempo em minutos que Gabriel e Rodrigo levariam juntos para cortar a grama seria de quê? Veja aí, o item C de casa. C de casa. Então, essa é a questão de número 14. Lembre, quando eu tenho
2, tá certo? Aquela situação é o produto dividido pela soma. Quando eu tenho 3, aí não, você tem que trabalhar com essa relação que está na nossa tela. 1 sobre tempo total, 1 sobre T1, 1 sobre T2, 1 sobre T3, para cada um, ok? Era isso que nós queríamos mostrar nessa questão.